Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Quero meditar com você hoje Malaquias, capítulo 3, versículo de 1 a 4 e versículo de 23 a 24. Assim fala o Senhor Deus: eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Quero que você entenda que isso aqui já é uma profecia, tá? Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Aqui está falando de João Batista, aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Logo chegará ao seu templo, o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros. E estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará, como ouro e como prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Eis que eu enviarei o profeta Elias. Aqui está falando, por mais que você ouça Elias, aqui está falando de João Batista, e você vai entender isto. Antes que venha o dia do Senhor, dia grande e terrível, o coração dos pais há de voltar-se para os filhos e o coração dos filhos para os seus pais, para que eu não intervenha, ferindo de maldição a vossa terra. Palavra do Senhor. Então, na palavra de Malaquias, nós vemos a profecia de João Batista. Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para o Senhor. Nós sabemos que João Batista é aquele que preparou o caminho para Jesus. Eis que vos enviarei o profeta Elias. E você vai entender isto. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 11, versículo de 13 a 14. Mateus 11, de 13 a 14. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar. João é comparado a Elias. Não é que João Batista é Elias, não. E, por favor, não é que João Batista é o Elias reencarnado. Tem muita gente que vai fazer essa interpretação. Não está correta. Não é uma interpretação bíblica correta. Dizer que João Batista é Elias reencarnado. Não. Quando a Bíblia fala de João Batista como Elias, é que João Batista traz em si o espírito de Elias, aquele espírito de zelo pelas coisas de Deus, aquele espírito de Elias que lutou contra os profetas de Baal, que lutou contra a idolatria. Então João Batista, ele vem nesse espírito de Elias. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 16 a 17. Lucas 1, 16 a 17. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá adiante de Deus com o espírito e poder de Elias para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aqui está a prova de que João Batista não é Elias reencarnado. Na Bíblia não tem reencarnação. Você vai ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver reencarnação na Bíblia. Se alguém diz que tem reencarnação na Bíblia, é uma interpretação que não está correta. A prova está aqui. A prova está aqui. Irá adiante de Deus com o espírito e o poder de Elias.
Então não é uma reencarnação, é no espírito, é no poder de Elias, é com a mesma missão de Elias, destruir a idolatria, apontar para o único Deus que é Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17, versículo de 10 a 13. 17 de 10 a 13. Em seguida os discípulos o interrogaram: por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas, mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 3. Mateus 3, de 1 a 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu poderia te trazer aqui mais passagens para mostrar que João Batista é o cumprimento de uma profecia. João Batista prepara o caminho do Senhor. E eu quero dizer para você que você também hoje precisa ser João Batista para preparar o caminho do Senhor, que vai voltar numa segunda vez. Amém? Coloca aqui nos comentários: eu quero preparar o caminho do Senhor. Eu quero preparar o caminho do Senhor. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.